Olá, seguidores da TV TRE-BA, eu sou Cláudia Cardoso, jornalista aqui da Assessoria de Comunicação do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. E esta é a série TRE-BA Explica, um bate-papo com tudo que você precisa saber para as eleições de 2022. E para isso vamos conversar com o professor Jaime Barreiros, que é servidor aqui da casa, doutor em Ciências Sociais e mestre em Direito Público. E nessa primeira conversa vamos falar sobre quem pode ser candidato. Primeiramente, professor, eu gostaria que o senhor falasse sobre quem pode ser candidato aqui no Brasil, quem pode se candidatar. Obrigado, Cláudia, é um prazer falar com você também, com todos que estão nos acompanhando. A Constituição Federal estabelece nos artigos 14 e 15 regras sobre o exercício de direitos políticos. E no artigo 14 estabelece as condições de elegibilidade. Então, quem é que pode ser candidato nas eleições brasileiras? Primeiramente, tem que ser brasileiro. Essa é uma regra geral, né? Brasileiro nato ou naturalizado. Lembrando que para presidente da República, somente brasileiro nato. Para os demais cargos, né? Governador, prefeito, deputado, vereador, pode ser naturalizado. O português residente no Brasil, em virtude de um tratado internacional que é ratificado pela nossa Constituição, ele também pode se candidatar aos mesmos cargos que o brasileiro naturalizado pode. Então existe essa possibilidade, desde que o português seja beneficiário desse tratado. Além disso, qualquer candidato tem que estar filiado a um partido político. Não existe candidatura avulsa no Brasil. Então toda candidatura está vinculada a um partido político. O indivíduo tem que estar vinculado ao partido político pelo menos 6 meses antes da eleição. Deve ter também domicílio eleitoral na circunscrição eleitoral, ou seja, no local onde a eleição vai ser disputada. Então, por exemplo, quem quiser ser candidato a deputado estadual, federal ou senador pela Bahia, deve ser eleitor da Bahia. Se for eleitor de Sergipe, concorre por Sergipe e por aí vai. Para ser candidato a presidente, país inteiro. Aí não tem muito problema, não é? Mas tem que ter esse domicílio também 6 meses antes da eleição. Deve estar no pleno gozo dos direitos políticos, ou seja, tem que estar listado como eleitor, não pode ter tido direito político suspenso. Por exemplo, alguém que foi condenado criminalmente com decisão definitiva e está cumprindo pena, tem os direitos políticos suspensos, então não pode ser votado, né? Temos que observar se o sujeito está ou não no pleno exercício dos direitos políticos. E ele também não pode ter contra si nenhuma inelegibilidade. Por exemplo, ele não pode ser analfabeto, porque o analfabeto pode votar, mas não pode ser votado. Ele não pode também, se for titular de um mandato executivo, já no segundo mandato, governador, por exemplo, no segundo mandato, não pode disputar um terceiro mandato consecutivo, né? Porque a reeleição para prefeito, governador e presidente é apenas para um mandato subsequente e não 2, né? Então pode ficar no máximo 8 anos seguidos. Já o parlamentar, o deputado, o vereador, o senador pode se reeleger várias vezes, não tem nenhum problema em relação a isso. Tem que ser ficha limpa. E a Lei Complementar 64 de 1990, a Lei das Inelegibilidades, mais conhecida como Lei da Ficha Limpa, depois das alterações de 2010, elenca uma série de hipóteses em que o indivíduo será considerado ficha suja. E aí, evidentemente, se o indivíduo não incorrer em nenhuma dessas hipóteses e cumprir todos os requisitos que o artigo 14, parágrafo 3º da Constituição Federal estabelecer, ele poderá ser candidato nas eleições brasileiras. O que é a desincompatibilização? Bom, a desincompatibilização é uma regra prevista na Lei das Inelegibilidades, na Lei da Ficha Limpa, para evitar que um candidato possa ter algum tipo de vantagem em virtude do exercício de um cargo público ou de uma atividade que lhe dê notoriedade em relação aos demais candidatos. Então, determinadas pessoas, por exemplo, ministros de Estado, devem se desincompatibilizar das suas funções num prazo anterior à eleição. No caso da eleição presidencial, 6 meses antes. Na eleição de 2022, essas pessoas que exerciam essas funções tiveram que se desincompatibilizar, então, lá no mês de abril, né? A maioria das pessoas que ocupavam esses cargos públicos, mas ainda existem alguns prazos de desincompatibilização a serem observados para frente. Por exemplo, aquele indivíduo que é apresentador de um programa de rádio ou de TV, ele tem que se afastar da atividade, não é, do programa de rádio, da TV, no dia 30 de junho, para não levar nenhuma vantagem também em relação aos demais candidatos. Servidor público tem que se afastar das atividades
no dia 2 de julho, 3 meses antes da eleição, também para não se utilizar da condição de servidor público para ter algum tipo de vantagem eleitoral. Então é a lei das inelegibilidades que estabelece essas situações, lembrando que o indivíduo que está disputando a reeleição para o mesmo cargo não precisa se desincompatibilizar. Por exemplo, o presidente da República, sendo candidato à reeleição, ele pode continuar exercendo normalmente as funções de presidente, sendo ao mesmo tempo candidato. E o que é inelegibilidade reflexa? Seria algo parecido com o nepotismo? Semelhante, porque tem a ver com parentesco, né? Da mesma forma que o nepotismo. É uma regra constitucional, está prevista no artigo 14, parágrafo 7º da nossa Constituição, que impede que os parentes até o 2º grau e o cônjuge também do prefeito, do governador e do presidente da República possam se candidatar na mesma circunscrição eleitoral. O que é que isso significa, traduzindo melhor? O parente do prefeito, até o 2º grau, ou seja, até o irmão, o cunhado, né, porque o parente por afinidade também, ele não pode ser candidato no mesmo município do prefeito, pode ser candidato no município vizinho, ser candidato a vereador, por exemplo, a prefeito no município vizinho, mas no mesmo município não pode. Já o parente do governador é no estado inteiro e o parente do presidente da República no país inteiro. Claro que existem exceções. Por exemplo, para ficar muito claro, o paradigma, quem impede a candidatura do parente é o titular do mandato. Então, o parente do vice não tem nenhum problema, pode ser candidato. Da mesma forma, um parente de um deputado, um parente de um senador, também não está impedido, né? É o parente do prefeito na cidade, no município, o parente do governador no estado e o parente do presidente da República no país inteiro. Outra exceção é a seguinte: se esses parentes já tiverem mandato, já exercerem um mandato eletivo, ou seja, já tiverem uma carreira política, estiverem no exercício do mandato, podem disputar a reeleição, mesmo com parentesco. Por exemplo, os filhos do presidente da República exercem mandatos políticos, né? Eles podem ser candidatos na eleição desse ano, mesmo o presidente da República continuando no cargo, podem ser candidatos, não tem problema nenhum, porque já são mandatários que estarão buscando a reeleição. Então são algumas exceções, mas a regra geral é essa: o parente até o 2º grau, assim como o cônjuge, ou seja, o esposo ou a esposa, não podem ser candidatos na mesma circunscrição do titular do mandato executivo, ou seja, do prefeito no município, do governador no estado, do presidente da República no país inteiro. Parlamentar com mandato cassado por quebra de decoro, ele pode ser candidato nas eleições? Bom, o parlamentar cassado por quebra de decoro parlamentar, ele se torna inelegível por 8 anos. 8 anos a contar da data em que o mandato terminaria. Essa é uma regra que foi estabelecida em 2010 pela Lei Complementar 135, a famosa Lei da Ficha Limpa. Então, por exemplo, vamos imaginar que um parlamentar tenha tido um mandato cassado agora no ano de 2020, 2021. A atual legislatura começou em 2019, em fevereiro de 2019, e vai até fevereiro de 2023. Esse parlamentar se tornou inelegível a partir da cassação e ficará inelegível ainda por 8 anos a contar de fevereiro de 2023, quando o mandato dele terminaria, ou seja, até fevereiro de 2031. É uma inelegibilidade longa, é bem verdade, mas foi prevista para garantir a moralidade eleitoral, que é um princípio previsto na nossa Constituição, no artigo 14, parágrafo 9º. Em quais situações governadores e prefeitos podem ter seus mandatos cassados de forma que eles fiquem inelegíveis? Bom, o prefeito, o governador, o próprio presidente da República, os deputados, senadores, eles podem ser cassados por decisão da própria Casa Legislativa, não é? No caso dos vereadores, dos deputados, dos senadores. No caso do prefeito, do governador e do presidente também, através de um processo de impeachment. Em regra, quando há crime de responsabilidade, no caso do presidente, processo de impeachment, o governador também, o prefeito também, existe uma lei de 1951 que elenca esses crimes de responsabilidade. A própria interpretação da Constituição Federal, a partir do artigo 85, também permite estabelecer o que é ou o que não é crime de responsabilidade. E no caso do parlamentar, a forma mais habitual de perda de mandato é por quebra de decoro parlamentar. O decoro parlamentar é uma postura ética que o deputado deve ter, uma postura no exercício do seu mandato, tanto dentro da casa como fora dela, e caso haja essa quebra do decoro assim interpretada pelos seus pares, poderá haver a cassação do mandato. É uma decisão política,
a ser deflagrada dentro da Casa Legislativa, em que o parlamentar ocupa um cargo e ele perdendo o cargo, repito, ele ficará inelegível por 8 anos a contar da data em que o seu mandato terminaria. Pessoa condenada por abuso de poder em uma eleição, ela pode ficar impedida de concorrer? Da mesma forma, o abuso de poder nas eleições, ele é proibido, não é? Porque ele retira a legitimidade da democracia, seja o abuso de poder político, o abuso dos meios de comunicação social ou o abuso do poder econômico. São as 3 formas previstas em lei de abuso. O abuso de poder político vinculado principalmente ao mau uso da máquina pública, mas vem sendo interpretado também de uma forma mais ampla, até mesmo para abranger o chamado abuso de poder religioso ou outras formas de abuso, abuso de poder midiático. E aquele que pratica atos de abuso de poder em uma eleição poderá ser processado respondendo à chamada ação de investigação judicial eleitoral ou então a ação de impugnação de mandato eletivo, e caso venha a ser condenado, perderá o mandato, se tiver sido eleito, e ficará também inelegível por 8 anos a contar da data da eleição em que o abuso foi praticado. Por quanto tempo uma pessoa que foi condenada criminalmente ela fica inelegível? Bom, aquele que foi condenado criminalmente, que ressalte-se, não é qualquer crime. Existe uma série de crimes, a grande maioria, mas, por exemplo, crimes culposos, ou seja, aqueles crimes que não são dolosos, eles não estão incluídos nesse rol. Crimes contra a honra também não estão incluídos, mas a maior parte dos crimes comuns podem levar o indivíduo à inelegibilidade, caso haja condenação, e essa inelegibilidade já começa a ser contada a partir de uma decisão colegiada, ou seja, não precisa nem da decisão definitiva, basta que um grupo de juízes condene o sujeito pela prática daquele crime, mesmo que ainda caiba recurso, e ele já ficará inelegível, e essa inelegibilidade perdurará até 8 anos após o término do cumprimento da pena. Então essa realmente é a forma mais dura de se impedir o indivíduo de concorrer nas eleições, porque ele já fica inelegível da condenação colegiada, mesmo antes do prazo do processo terminado, do trânsito no julgado, ficará com os direitos políticos suspensos durante o período da condenação e, terminada a condenação, ainda ficará 8 anos inelegível. É a regra prevista no artigo 1º, inciso 1, a linha E, da Lei da Ficha Limpa, da Lei Complementar 64 de 1990, com as alterações da Lei Complementar 135 de 2010. Gestor com contas reprovadas, ele pode ficar inelegível? Pode também, caso as contas tenham sido reprovadas em virtude de ato doloso de improbidade administrativa. É um fato objetivo. A Justiça Eleitoral não irá analisar se o ato foi doloso ou não, se houve ou não improbidade administrativa. Vai apenas importar a decisão da Justiça Comum acerca dessa condenação e aplicar. Se o gestor se enquadrar naquela situação, aplica-se a linha G do artigo 1º, inciso 1, da Lei da Ficha Limpa, e o sujeito ficará também impedido de disputar as eleições por 8 anos. Em quais outras hipóteses a Lei da Ficha Limpa impede que qualquer cidadão se candidate e participe das eleições? Bom, a Lei da Ficha Limpa estabelece o maior rol de possibilidades, né? Mas existem algumas possibilidades que já são previstas na própria Constituição. Como eu disse, o artigo 14 estabelece as condições de elegibilidade. Aquele que não cumpre essas condições não pode ser candidato. Filiação partidária, nacionalidade brasileira, alistamento eleitoral, domicílio eleitoral na circunscrição, pleno exercício dos direitos políticos. E existe também hipótese de inelegibilidade que a própria Constituição já traz. Como eu já falei aqui, a questão do analfabeto. O analfabeto não pode ser candidato, embora ele possa votar. O conscrito, que é aquele que está prestando serviço militar obrigatório, ele também está inalistável e também, dessa forma, não terá condição de se candidatar, de se eleger, de ser votado, estará inelegível. Temos a questão da reeleição, que já comentamos, a questão do parentesco também, que poderá gerar uma inelegibilidade pontual para um determinado cargo, porque às vezes o indivíduo é inelegível para todos os cargos, mas também existem situações em que o sujeito está inelegível para um determinado cargo, mas não está para outro cargo. Então, é esse rol de possibilidades, a partir da Constituição Federal, artigos 14 e 15, juntamente com a Lei das Inelegibilidades, a Lei Complementar 64 de 1990, que estabelecem quem pode e quem não pode ser candidato nas eleições brasileiras.